Pois eu vou contrariar todo mundo aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer ao convite da Secretaria de Formação da Intersindical, do Eriston, do Pedro, do Big e dos demais, aí, Mané Gabeira, que organizou esse curso. E agradecer também a paciência de vocês por nos ouvir nessa manhã. Eu cheguei hoje pela manhã, me disseram que foi bastante intenso aí o curso, mas está de parabéns aí pela programação. Bom, o Mané já apontou vários elementos que eu queria trazer aqui, então eu fico mais tranquilo para fazer uma fala mais livre, né? Mané Gabeira, para quem, enfim, não conhece, eu conheço o Mané há 35 anos que a gente atua juntos aí. Eu era bem jovem, ele também era jovem, né? Tomava umas cachaças, tomava um metanol. Então, a gente tem aí uma certa sintonia dos temas que a gente vai trazer. Então, sem mais delongas também, o tema é as tarefas para 2026. Acho que o Mané trouxe vários elementos que eu quero, de alguma forma, registrar, né? Que, primeiro, é o básico, né? Defender os salários, defender os direitos, avançar na organização dos trabalhadores, avançar na organização daqueles que estão fora do mundo formal de trabalho, avançar na organização de quem trabalha por aplicativo, defender o serviço público, agora com a ameaça da reforma trabalhista, defender a estabilidade no serviço público, defender os direitos, combater a pejotização, combater a terceirização. Agora, nada disso faz sentido se a gente não tiver a compreensão de que a tarefa mais importante em 2026 é reeleger o presidente Lula. Não tem outra tarefa mais importante. E buscar eleger um Congresso com maioria pró-trabalhador, porque também não adianta só eleger o presidente e deixá-lo cercado por um Congresso que é buscando sempre cercar o governo para derrotar o governo. E pode parecer simplista dizer que a principal tarefa de 2026 é reeleger o presidente Lula, mas ela é uma tarefa decisiva. Muitos, há 10 anos atrás, achavam que haveria o golpe contra a presidenta Dilma, os efeitos não seriam tão danosos assim, porque é um governo que não avançava, um governo mãos amarradas, um governo que não atendia às nossas reivindicações, e a gente viu o resultado disso, né? O resultado foi um avanço extraordinário da precarização do trabalho, o resultado foi privatizar ainda mais o serviço público, foi um avanço sem precedentes da terceirização, foi um avanço sem precedentes da pejotização, foi a reforma trabalhista que acabou com toda a garantia que a gente, pelo menos no judiciário, se acessava a justiça, você buscava esses direitos de volta, foi o fim da aposentadoria, foi o fim do investimento público, foi a volta da fome do Brasil, foi uma política de recessão para derrotar o movimento dos trabalhadores. Nós ficamos 10 anos sem fazer uma greve, né? Uma outra categoria conseguia fazer alguma coisinha ali, mas nós conseguimos chegar na situação que a gente está hoje. Devastou o emprego formal, devastou o emprego industrial, devastou o emprego público e transformou o emprego em bico. Felizmente, a gente conseguiu colocar o pé na porta 2 anos atrás, mas ainda tem muita dificuldade. Vamos lembrar que o Mané fez referência a isso. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 exatamente com aquilo que o Mané falou. Eu me lembro do dia que o Bolsonaro foi para a televisão dizer que o brasileiro tinha que escolher ou ter emprego ou ter direito. E a maioria da população votou nessa tese. E foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Então, o resultado que a gente vê hoje, a Lu Mendonça, o pessoal do Sem Direito sempre lembra, bom, a Intersindical, desde a sua fundação, fala na organização dos trabalhadores sem direitos. Exatamente. Agora,
o patamar desse grau de precarização é muito distinto. Então, e olha que o golpe da presidenta Dilma foi presidido por um governo que não era assim nem tão fascista, né? E conseguiram devastar o movimento sindical. Olha o que é o movimento sindical hoje e olha o que era o movimento sindical há 10 anos atrás. Olha as dificuldades que você tem hoje de fazer o trabalho na sua base e o que tinha há 10 anos atrás. Então, não é menos importante impedir a volta da extrema-direita e mesmo a volta daqueles que acham que são apenas neoliberais. É uma questão de sobrevivência do movimento sindical. Ou a gente impede o retorno da extrema-direita, ou a gente impede qualquer candidatura liberal, ou não sobrará nada do movimento sindical. Correto? É disso que se trata. Então, não é nem querer passar pano para os erros do Lula, os limites do governo. Nós sabemos que são muitos. São muito maiores do que a gente gostaria. Mas é uma questão de sobrevivência. O sindicato é uma forma histórica que, nos últimos 200 anos, conseguiu aparecer na cena política e fazer diferença na vida das pessoas. Conquistou direitos trabalhistas, conquistou direito às férias, conquistou descanso semanal remunerado, conquistou o mínimo de direitos para as mulheres, conquistou uma série de questões. E a gente perdeu isso tudo em menos de 10 anos. E nós estamos numa situação em que a força política do sindicato é muito menor. A credibilidade entre os trabalhadores é muito menor. Então, nós precisamos parar de querer ficar... A outra coisa é que também, num cenário de polarização, não existe terceiro campo, pessoal. Não existe terceira via. Não existe... E também não existe essa de que a eleição está ganha. De que agora o Lula está bem... Agora nós podemos fazer a nossa política e deixar a Lula, porque não está bem, não está garantida a eleição, e se não houver atuação decisiva dos sindicatos, do movimento social, da militância, das organizações, nós podemos perder essa eleição muito facilmente. Muito facilmente. Então não vai ser um passeio. Na primeira versão do nosso curso aqui, a gente estava num cenário mais difícil, né? O governo acuado, a extrema-direita botando gente na rua, mobilizando mais que nós na rua. Agora parece que a situação melhorou, a gente fez grandes manifestações aí no mês passado, e tem muita gente achando que está resolvido. Lê do engano. Não está nada resolvido, e o risco ainda é muito maior. Muito maior. Porque se esses caras voltam depois de um golpe, depois de fazer tudo que eles fizeram, é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então, nós não podemos ter dúvida disso. Temos que botar o dedo no nariz, é isso, temos contradições, tem problemas graves, tem diferenças graves, mas não temos outra alternativa. E quem achar que tem outra alternativa, vai dar milho aos pombos e vai ajudar a extrema-direita. Não tem outra posição, né? E por isso, portanto, esse papel decisivo de 2026 é ganhar a eleição. É eleger parlamentares comprometidos com a nossa pauta. É fazer maioria social no país em defesa das nossas teses, do emprego digno, né, da reindustrialização do país, da reindustrialização do setor de saúde no país, aumentar o emprego público no país, reduzir o peso do emprego no setor de serviços, formalizar os trabalhadores, garantir direitos para quem não tem. Essas são as principais tarefas. Porque, perceba, se o tal do Tarcísio de Freitas, que hoje parece ser o candidato da direita, ele diz que não é, mas deve ser ele já disse, aqui em São Paulo ele já privatizou praticamente tudo. Companheiras e companheiros, se volta à extrema-direita, não é a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, os Correios que vão ser privatizados. Lógico que eles vão ser privatizados. Isso rapidinho. Vai ser privatizado são as empresas públicas nos seus estados. O que vai ser privatizado são todas as empresas estatais nos seus estados.
o que vai acontecer é que o servidor público vai deixar de ter um mínimo de garantia. Nós vamos perder os sindicatos de massa que nós temos, sindicato da educação, sindicato na saúde, nos diversos lugares. Então, não é menos importante do que defender os salários e defender a pauta dos trabalhadores, isso que o Mané falou. 2026 vai ser um ano essencialmente da disputa política dos rumos do país. E é nesse momento, inclusive, que a gente tem oportunidade de fortalecer a nossa pauta. A Intersindical, no último ano, a gente definiu como prioridade 2 pontos. Foi uma reunião tensa lá, né? A gente defendia 2 pontos, acabamos colocando todos os pontos, mas na prática foram esses 2 pontos que estão mobilizando, que é o fim do imposto de renda, para quem ganha 5 mil, porque também não é isenção de imposto de renda. Esse negócio, falar em isenção, quem é que sabe entre o povo o que é isenção? Nós temos que chamar as coisas pelo que é. É o fim do imposto de renda para mais de 90% dos trabalhadores. Isso é uma vitória histórica, né? A outra tarefa é acabar com a escala 6x1, que tem uma importância fundamental, não apenas porque atende a uma necessidade imensa de uma parcela grande de trabalhadores, mas porque é a principal luta hoje de quem está naquilo que virou xingamento, que é a tal da CLT. Hoje, ser trabalhador CLT virou xingamento. Mas, contraditoriamente, a principal luta é exatamente desses trabalhadores CLTs, exatamente desses trabalhadores que estão na base da pirâmide salarial do país. Portanto, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter muito firme. Não adianta a gente, enfim, ficar só com as nossas vontades, porque a nossa vontade, claro, a gente gostaria de um país, né, queríamos fazer a revolução, mas ela não está, infelizmente, nesse momento, na ordem do dia. O que a gente precisa é, portanto, reeleger esse governo, e aí sim a gente conseguir emplacar a nossa pauta. Que, de alguma forma, nós conseguimos, esse ano, a pauta do governo é a nossa pauta. É o fim do imposto de renda, é o fim da escala 6x1, o governo está dizendo que o ano que vem vai trazer a discussão do transporte de tarifa zero, enfim, uma série de questões que são fundamentais, que se a gente não fizer, nós vamos... E é o momento também... E vai ser essa eleição, porque essa é a sinalização, inclusive para o judiciário. Barrar a pejotização, barrar a terceirização irrestrita, barrar todas as formas de precarização do trabalho. Nós precisamos restabelecer um conjunto de direitos para quem trabalha, e isso a gente precisa fazer. Hoje, se a gente falar que a gente precisa... como é que era o nosso mote aí de... desfazer a reforma trabalhista, que é importante. Agora, a forma que as empresas encontraram de contratar a força de trabalho, principalmente através dos aplicativos, não basta anular a reforma trabalhista. Porque o que o texto da lei dizia não enquadra também o trabalho hoje. Então, o que a gente precisa fazer é colocar novos parâmetros e novas barreiras para os caras, para o vale tudo que as empresas querem fazer contra o emprego dos trabalhadores. Portanto, companheirada, esse curso aqui, que é muito importante, acho que todo mundo sai com mais preparado para lutar, mas eu não sei se eu deixo vocês um pouco contrariados, porque se a gente não reeleger esse governo, não adianta, nós vamos passar aí mais 20, 30 anos cavucando para tentar reencontrar o caminho, porque a classe trabalhadora não é mais aquela classe trabalhadora dos anos 70. Nós não sabemos ainda o que é essa... Nós não temos ainda a experiência desse novo mundo do trabalho. Temos algumas, talvez quem trabalha por aplicativo, esse ano com a greve aí dos entregadores, mostrou que tem espaço para fazer isso. Mas se a gente não conseguir transformar essa luta em organização, nós não vamos chegar muito longe. Portanto,
a nossa luta em defesa do SUS, em defesa da educação pública, em defesa da saúde pública, em defesa do serviço público de qualidade, em defesa de melhores salários, em defesa da reposição do salário mínimo, em defesa do direito de aposentadoria. Todas essas lutas, elas estarão em jogo nas eleições do ano que vem. E se a gente perde a eleição, podemos enfiar a viola no saco. Não que vai acabar, isso não acaba. Mas a força da classe trabalhadora, né, e a gente já viu países que tinham uma classe trabalhadora pujante, isso se esvair. Não será fácil, porque Mané tocou aí no papel que as Big Techs, o papel da robótica, o papel das formas como as empresas controlam hoje os trabalhadores. Todo mundo viu aí o banco que o Mané trabalha demitiu 1.200 pessoas numa só tacada, porque ele controlava pelo algoritmo tudo o que a pessoa fazia no home office, né? Quantos likes ele deu no Instagram, quantas vezes ele foi no Facebook, quantas vezes ele foi no banheiro, tudo estava sob o controle da empresa. Isso no home office, isso porque o cara estava na casa dele achando que estava protegido pelo lar dele. A empresa tinha tudo isso na mão. Então, é esse cenário que nós vamos ter que regular a partir dele. E se a gente não tiver uma agenda de direitos, isso se faz pela via da legislação, mas principalmente pela via da política econômica. Porque é o que o Mané falou, se a gente não reindustrializar pelo menos uma parte do emprego no Brasil, nós não vamos muito longe, companheiros, né? Se a gente não garantir que o Estado tenha um corpo de trabalhadores estável e com força social, o Brasil ainda é um dos países, apesar de ter um Estado de alguma forma moderno, é um dos países que tem menos servidores públicos na proporção da sua população. Então, ainda tem espaço para a gente garantir que o poder público contrate diretamente, não através de organização social, de empresas terceirizadas, enfim. Então, a grande tarefa de 2026, claro que isso não significa deixar de lado a agenda do sindicato, a agenda da categoria, mas é exatamente trazer a categoria para essa percepção. E a gente sabe que não é fácil. O Mané falou, muitas vezes a gente capitula para o trabalhador. Cara, é bolsonarista, você entra no local de trabalho e você não quer falar. Mas não adianta, companheiros, até porque se a gente não fizer esse debate, né, a direita vai fazer. E 2022 mostrou que, apesar da nossa força estar bem reduzida, a gente ainda faz diferença, né? E é esse o papel, e acho que essa é a principal tarefa de cada militante sindical para 2026. Nós precisamos de um Estado forte. Defender o Estado é ser contra a privatização, é defender o servidor público, mas é defender que o Estado tem um papel fundamental no país, é não entregar esse debate que a direita faz, que os liberais fazem tão muito bem, que é o mercado vai resolver todas as dificuldades, todas as contradições, vai se autorregular. Nós precisamos de Estado, né? E para isso nós precisamos também de ter uma classe trabalhadora que tenha valores dos trabalhadores, porque uma das questões que a gente, e esse é um aprendizado, que se a gente pega as pesquisas, as categorias com o corte salarial acima de 5 mil, virou tudo liberal, né? O cara se acha rico, não se acha trabalhador, defende a privatização, é contra a estabilidade do servidor público, acha que servidor é tudo um bando de vagabundo. Então nós temos que fazer disputa ideológica. E a disputa ideológica, ela não, nesse momento da polarização e das eleições, ela não tem melhor momento do que a própria... Claro, nós vamos chegar com alguma coisa para entregar, né? O desemprego recuou, vai tirar um bocado de gente do imposto de renda, mas a gente sabe que ainda tem muita questão a ser trabalhada.
Enfim, a mesa, eu vou surpreender a mesa, mas eu acho que já estou vendo que tem bastante gente se inscrevendo aí, e eu acho que é melhor a gente abrir o debate, porque daqui a pouco ninguém aguenta mais. Principal tarefa, reeleger o Lula, eleger um Congresso e seguir com a nossa agenda. Obrigado, vamos abrir para o debate.